irmãos, mas vamos começar então um breve comentário da nossa paraxá. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer e te louvar pela bênção que o Eterno é na nossa vida, em nos sustentar, em nos abençoar, em sustentar esta congregação e todos os nossos irmãos que estão conosco na internet. Que a tua bênção seja de igual modo para cada um deles, como tem sido sobre nós aqui, neste momento de retorno, ó Pai, de reconstrução, de restauração e de resgate. Dá-nos a tua bênção, a tua saúde, a tua força sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Irmãos, o livro de Deuteronômio, ele é um livro assim bem... Eu trouxe até um comentário aqui de Frank Krusemer. Frank Krusemer é um presbiteriano alemão. E muito esse livro dele é a Teologia e História Social da Lei no Antigo Testamento. Mas ele é alemão, reside na Alemanha, e o livro foi traduzido em português, e ele fala muito bem sobre o Código Deuteronômio. Para muitos estudiosos, o Código do Deuteronômio, que é o livro de Devarim, a nossa paraxá dessa semana, ele, para alguns, é a repetição do Código da Aliança, mas nós não podemos tratar assim, porque o Código é como se fosse uma repetição de algo aperfeiçoado do Código. Nós não podemos lidar assim com uma palavra que é totalmente sobrenatural e não é desse planeta, né? Ela é totalmente espiritual. Então, nós não podemos lidar assim. Mas Frank Krusemer escreve aqui, foi por isso que eu trouxe esse livro, dos questionamentos sobre Deuteronômio, a relação do Código Deuteronômio com o Código da Aliança, ele diz. Nos leva à seguinte conclusão, olhando para o todo, de que o material mais recente foi concebido com a intenção de substituir o mais antigo. Mas não é isso. Então ele diz assim, que não devemos pensar assim, pois muitas questões permanecem sem respostas. E elas precisam melhor serem elucidadas, trazer luz sobre elas. Porque todo método humano histórico é ineficaz para penetrar o mistério de uma inspiração e de uma escrita que não pertence a esse universo. Por causa desses questionamentos e porque ele marca, o Código Deuteronômico marca literalmente o local do templo. Então, quando nós olhamos com mais detalhes sobre o Código Deuteronômico, você vai ver que alguns detalhes não tem no Código da Aliança. Então, é aperfeiçoado ali no Código Deuteronômio. Mas é muito mais que tudo isso. O livro do Deuteronômio ele é todo composto num apelo divino à fidelidade. Foi por isso do texto de Davi hoje pela manhã. Voltemos lá para vocês verem. 1 Samuel, capítulo 11. Porque ali está acontecendo uma infidelidade. Segundo Samuel, desculpe-me, irmãos. E Davi aprende a lição, que eu vou mostrar para vocês como ele aprende a lição. Aqui há uma infidelidade de Davi tremenda para com Adonai, na posição que ele ocupava. Ele não podia praticar aquele adultério aqui. Então, ele fere esse apelo à fidelidade contido no Código Deuteronômico. Então, quando Urias vem a ele, Urias mostra para Davi a sua fidelidade ao exército de Israel e a todos aqueles que estavam em guerra. E Davi manda que ele vá para casa, lhe dá um presente, né? Versículo 8. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo recebeu um presente na mesa do rei. Mas Urias se deitou na porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Fizeram-nos saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá estão em tendas. E Joabe, meu senhor, e os seus servos, os servos de meu senhor, estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Ele se refere ao rei.
Tão certo como tu vives, ó rei, que eu não farei isso. Por que eu não farei isso? Por causa da situação dramática que Israel estava vivendo. Então, quando o Eterno nos chama a atenção, é da situação dramática de prostituição, de infidelidade a Ele nos nossos dias. Quer ver? Vai no Salmo 132 para você ver como Davi aprendeu a lição. No Salmo 132. Aqui agora ele vai praticá-la. Por isso que as lições conosco, elas têm que ser na prática, para que nós venhamos aprender, literalmente, a questão da fidelidade a Adonai. Como é que você pode ver a comunidade de Yeshua caída, Israel da forma que está, o Messias vindo, as coisas não ficarão assim tão tranquilas como nós imaginamos, né? E eu vou deitar e dormir tranquilamente, comer e beber e gozar esta vida, e as coisas do Eterno estão todas caídas. Davi diz, lembra-te, ó Eterno, de Davi, de todas as suas aflições. Já tinha passado muitas aflições até aqui. Ele jurou ao Eterno e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, não é aquele Davi lá, infiel que você viu. Agora ele faz votos. Ele diz, não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Ele aprendeu a lição. Que nós venhamos aprender a lição por causa das nossas infidelidades. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras por causa da urgência. Enquanto não achar lugar para o Eterno, uma morada para o poderoso de Jacó. Aí ele fala, ouvimos falar dela em Efrata e a achamos nos campos de Jaar. Entremos na sua morada, prostremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Eterno, e vem para o teu repouso, tu e a arca da tua força. E vistam-se os teus sacerdotes de retidão, e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teus servos, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Por que tudo isso? Por causa da infidelidade. É isso que está acontecendo. Mas aqui você vê um outro homem. É esse outro homem aqui, essa outra mulher aqui que o Eterno quer ver em nós. Preocupados com a sua obra e com o seu reino. Não apenas com questões individuais. Não apenas com a nossa casa. Não apenas com aqueles que estão próximos de nós. A fidelidade, irmãos, é a exatidão em cumprir as obrigações. Presta atenção nisso. A fidelidade é a exatidão em cumprir as obrigações, executar as promessas de Adonai. Executar as promessas. Então, nós temos obrigações para com o Eterno e teremos que executá-las. Em nossos dias, o livro de Deuteronômio ele é todo lido depois, no 7º dia da festa das cabanas, ou festa de Sucote. Os hebreus leem todo o livro de Deuteronômio, de Devarim. Então, no Deuteronômio, ele concorda os historiadores e os exegetas que ele foi descoberto num esconderijo no templo do rei Josias, ou Joás. Josias em português, né? No ano 622 a.C. Segundo alguns comentaristas, esse livro da Torá não teria sido aberto em Israel, presta atenção nisso, desde o dia da morte de Eleazar, de Josué e dos anciãos. Esse livro ficou fechado, o livro de Devarim. Por quê? Porque o povo venerava Astarte. Astarte, a deusa Astarte. O livro permaneceu escondido até que haja arrependimento, haja submissão, até que haja, para que surgisse o quê? O sumo sacerdote legítimo, descendente de Davi, descendente de Zadok, porque nós tínhamos o período do rei Davi, ele reinou com 2 sumos sacerdotes. O sumo sacerdote Abiatar e o sumo sacerdote Zadok. O sumo sacerdote Abiatar era descendente de Eli e seria exterminado. Mas Davi não se sentiu que seria ele ou o período dele que exterminaria Zadok, que exterminaria Abiatar. Então foi Salomão que depois põe Abiatar no seu devido lugar. E Zadok é o sacerdote fiel, porque nós estamos falando de fidelidade. Olha a bondade do Espírito para conosco com aquele texto de Davi, para mostrar claramente que nós precisamos aprender a lição da fidelidade, como Davi aprendeu. Então, o que acontece? Esse livro ficou escondido, vai lá para você ver em 2 Reis, no capítulo 22. É o livro de Deuteronômio que nós estamos começando a estudar. 2 Reis 22, você vai ver
é que no caso do sumo sacerdote Ilquias, aqui era descendente de Davi. Ele era descendente de Davi. Olha aqui. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Olha bem. Disse o sumo sacerdote Ilquias, descendente de Arão, Josias de Davi, né? Disse o sumo, porque esse aqui é o período de Josias, a descoberta do livro da Torá. Devarim. Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da Torá na casa do Eterno. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. É chamado Mishnah Torá, ou seja, a repetição da Torá. Alguns comentaristas falam Mishnah Torá. A causa determinante das reformas de Josias, do rei Josias, foi a descoberta do livro de Deuteronômio. Isso que causou a reforma. Quando descobriu o livro e que viu aonde estava pecando na infidelidade, na adoração a Astarte e a Baal, foi aí que houve a reforma. Josias, em português, significa Joás, dado por Adonai. Você vai conferir comigo, olha, 2 Reis 11. O que acontece aqui, ó? As mulheres fiquem bem atentas, porque as mulheres fazem estragos quando elas não se submetem ao Eterno com essas questões, porque Astarte é a deusa mãe. É a deusa mãe. Olha o capítulo 11 de 2 Reis. Você vai ver aqui, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, ela levantou-se e destruiu toda a descendência real, Atalia. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Josias, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa recâmara e o escondeu de Atalia. Ela era filha de Acabe e Jezabel, Atalia, de sorte que não foi morto. Esteve com ela escondido na casa do Eterno 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, Jeoiada mandou chamar os centuriões, os caritas e os da guarda, e fê-los entrar consigo na casa do Eterno, e fez com eles aliança, e os ajuramentou na casa do Eterno, e lhes mostrou o filho do rei, o descendente de Davi, que teria que reinar por causa da promessa de Adonai a Davi, e o livro escondido. Porque a Torá, se estiver velada aos nossos olhos, estiver velada, aqui Frank Kruseman diz assim, quer ver, ó? Após a Segunda Guerra Mundial, começou na Alemanha uma nova conceituação da relação entre cristãos e judeus. Neste contexto, não só os livros proféticos e sapienciais foram valorizados, mas também a Torá. Mais do que lei, a Torá é um jeito de viver, um caminho de vida. Olha como é que dá vontade de chorar. Sua atualidade manifesta-se em nosso mundo globalizado, quando fala do jubileu, do perdão e das dívidas, e do direito que o pobre tem à vida, das relações sociais que devem estar pautadas pela justiça. A Torá é o coração do Antigo Testamento. Sem ela, isso é um presbiteriano, sem ela não há Antigo Testamento, não há Novo Testamento, não há judeu, não há cristão. Portanto, este livro não se destina só ao estudioso e ao especialista na Sagrada Escritura. O destinatário é aquele que crê no Deus Todo-Poderoso. Aquele que é fiel. Porque a Torá aqui, no período de Josias, foi escondida. Ela estava escondida, estava velada. Num canto no templo. É isso que é o livro de Devarim. Então, começa a reforma de Josias quando fica sabendo de tudo isso. Mas aqui vai levantar Josias ainda. Olha o versículo 6. Outra terça parte estará à porta do sul e a outra terça parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. Os 2 grupos, a saber, todos que saem no sábado, farão a guarda da casa do Eterno junto ao rei. O ataque deveria ocorrer em Shabat, está vendo? Rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos. Todo aquele que se aproximar das fileiras será morto. Estareis com o rei quando sair, quando entrar. Fizeram os centuriões conforme tudo que ordenara o sacerdote Jeoiada. Tomou cada um dos seus homens, tantos que entravam no Shabat, como os que saíam no Shabat, e vieram ao sacerdote Jeoiada. Então deu o sacerdote os centuriões as lanças e os escudos, que haviam sido do rei Davi,
que estavam na casa do Eterno. E os da guarda se puseram em torno do rei, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o esquerdo, ao longo do altar da casa. Joiada trouxe para fora o filho do rei, pôs-lhe a coroa, deu-lhe o testemunho e o fizeram rei. Ungiram-no e bateram palmas e clamaram: vivam o rei. Atalia, ouvindo o clamor dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Eterno. Olhou e viu o rei que estava junto à coluna, conforme os costumes. Os capitães e os trombeteiros estavam junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava trombetas. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição. E ela é morta aqui, porque os sacerdotes vão fazer isso, e só pedem para não matá-la na casa do Eterno, mas agarraram-na quando ela chegava ao palácio real. Versículo 16. Na entrada da porta dos cavalos, e ali a mataram. Então Jeoiada fez aliança entre o Eterno, o rei e o povo, que seriam o povo do Eterno. E fez aliança com também entre o rei e o povo. Todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram. Olha a idolatria, olha a infidelidade, tá vendo? A infidelidade que está acontecendo aqui. Você encontra o mesmo relato em 2 Crônicas 22, de 10 a 12. Vão lá comigo para você ver. Um pedacinho só do versículo 10, 2 Crônicas, capítulo 22. Você vai ver falar de Astarte aqui. Acho que é aqui. Adoração a Astarte. 2 Crônicas 22, de 10 a 12. E você vai ver aqui, ó. Aonde? Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Josebeate, filha do rei, tomou a Joás. Não é aqui não. Eu quero ver aonde que fala sobre a Astarte, a deusa Astarte. Porque Astarote depois uma cidade onde a cidade, a capital do rei Og, que é morto agora, deixa eu ver se é no 23. 23, diz de 1 a 17. Depois que o povo entrou, derrubaram. Não, é aqui mesmo, fala a mesma coisa. Versículo 17, 23, 17. Depois que todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram, quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Olha o estado que estava Israel. A idolatria. Então, quando você vê aqui em 1 Reis 22, foi descoberto o livro. Quer ver? Vai lá. Volta lá, 1 Reis, no capítulo 22. 2 Reis, desculpe-me, irmãos, é 2 Reis, capítulo 22. A descoberta do livro do Deuteronômio, de 1 a 17. Aí no capítulo 23 você já vai ver as reformas de Josias. A reforma só aconteceu porque encontrou a Torá. Parte da Torá, o livro de Devarim. Tinha Josias, versículo 1 do capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías e de Bozicate. Fez o que era reto aos olhos do Eterno e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Eterno, e disse-lhe: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, descendente de Arão, para que apronte o dinheiro que tem trazido à casa do Eterno, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Que o entregue nas mãos dos homens designados para supervisionar a obra da casa do Eterno, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Eterno, para repararem os estragos da casa. Porque o físico simbolizava o espiritual. Entendeu, Manuel? O físico está simbolizando o acontecimento espiritual. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não precisam prestar contas do dinheiro que lhes for confiado, porque procedem com fidelidade. Vocês estão vendo aqui a fidelidade, a obrigação de executar as tarefas divinas.
Aí ele encontra o livro. Então o escrivão Safã, versículo 9, veio ter com o rei e deu-lhe o relatório dizendo: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos homens designados para supervisionar a obra da casa do Eterno. Então o escrivão Safã informou o rei. O sacerdote Ilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei. Ide consultai o Eterno por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Devarim, Deuteronômio. Grande é o furor do Eterno, que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, não fizeram conforme tudo que de nós está escrito. O sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, uma mulher, profetisa que vai dar a resposta ao rei, mulher de Salum, filho de Tiquivá, filho de Arás, o guarda das roupas. Ela habitava em Jerusalém na segunda parte. Disse-lhe ela: assim diz o Eterno, o Elohim de Israel: dize ao homem que vos enviou a mim: trarei desastre sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porque me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Está vendo? Aí no capítulo 23 ele começa a reforma. Ele começa a reforma porque se achou parte da Torá. Ele começa a reforma, ele começa a tirar os altares, a Baal, a Astarte. Olha o versículo 4 do capítulo 23. O rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes de segunda ordem, e os guardas da porta, que se tirassem do templo do Eterno todos os vasos que tinham sido feitos para Baal. Olha aí, para o poste ídolo, para o exército dos céus, pois a rainha do céu é Astarte. Ela é a rainha do céu, a rainha mãe. Aqui, queimou-se fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Aonde estava o ídolo? Dentro da casa do Eterno. Então, olha o versículo 6. No 5 ele vai destituir os sacerdotes de Baal. É que queimava incenso a Baal, o sol, a lua, olha aí, os planetas e todo o exército dos céus. O 6, tirou da casa do Eterno o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, onde o queimou e desfez em pó. E lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos deles. Agora, olha um detalhe aqui no versículo 7. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais, que estavam na casa do Eterno, onde as mulheres teciam cortinas para o poste ídolo. Então estavam todos em infidelidade e prostituição. Em infidelidade, indiferentes. A adoração naquele período era a deusa Astarte, consorte de Baal. O que é consorte? Companheira de Baal. Companheira na mesma sorte, no mesmo destino. Juridicamente, são pessoas interessadas no mesmo pleito. Tanto Baal quanto Astarte eram interessados no mesmo pleito. Se fazer adorar. Se fazer adorar. Todos dois. No mesmo assunto. Então, Astarte ou Astarotes. Astarotes é no plural. Esse título tem o sentido de minha senhora e minha deusa. Deusa mãe. Ela forma um par com Baal. O povo se torna adorador de Baal. Baal significa senhor, proprietário de um determinado lugar, pelo que exercia controle ali no tocante a certos aspectos da vida humana, mas sobretudo no tocante à fertilidade. Tanto a deusa mãe quanto Baal se uniam por causa da fertilidade. Astartes e Baal formam um casal de ídolos prontos para serem adorados. Prontos para serem adorados. No templo dos Juízes, você vai encontrar claramente, vamos lá comigo, no capítulo 2 de Juízes, de 1 a 5,
você vai ver que essa combinação tornou-se uma praga para Israel. É a mesma coisa quando hoje se põe um casal de ídolos na igreja para dirigir o povo. Põe lá e manda o povo adorar aquele casal, né? Porque o casal vai formar um tipo perfeito. Não existe nada disso perfeito. Perfeito é um só, Elohim. Nem aqui, nem lá. Não, perfeito é um só, Elohim. Então, olha Juízes 2, de 1 a 5. Subiu o anjo do Eterno de Gilgal a Boquim e disse: do Egito eu vos fiz subir, e vos trouxe a terra que com juramento havia prometido aos vossos pais, e vos disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, e não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizestes isso. Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, e os vossos deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Eterno acabado de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. E chamaram aquele lugar Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Eterno. Olha no versículo 11 para você ver. Do mesmo capítulo 2. Então fizeram os filhos de Israel, que era mau aos olhos do Eterno, e serviram aos Baalins. Ao proprietário da terra, era Baal. Deixou o Eterno com infidelidade e construíram seus próprios, assim que nós fazemos a todo momento. Deixaram o Eterno Elohim de seus pais, que os tirara da terra do Egito, versículo 12. Foram após outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. Provocaram o Eterno a ira, porque deixaram o Eterno e serviram a Baal e Astarte. Porque você vai encontrar em Devarim, Deuteronômio, no capítulo 1, a tomada a destruição do rei Og. A cidade principal de Og era Astarote, porque depois recebe também nome de cidades em homenagem à deusa Astarte. Por isso que o Eterno manda lá no capítulo 3 de Devarim destruir tudo. Então você veja o versículo, até o versículo 17. Pelo que a ira do Eterno se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores que os pilharam. Entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, os quais não mais puderam resistir. Porque, por onde quer que saíam para lutar, a mão do Eterno era contra eles para o mal. Como o Eterno lhes tinha jurado, estava um grande aperto. Então levantou o Eterno juízes que os livravam das mãos dos que os despojavam. Porém, tampouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho. É isso que ele diz. Olha no capítulo 3 de Juízes. Por isso que eu falei que essa adoração a esse casal, Baal e Astarte, a deusa mãe, se torna uma praga. Uma praga mesmo, é uma contaminação terrível. Versículos 5 a 7 do capítulo 3 de Juízes. Assim habitaram os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Eterno. Esqueceram do Eterno seu Elohim. Serviram aos Baalins e ao poste ídolo. Está vendo? Aí você continua em Juízes, no capítulo 6, versículo 25, você vai ver, ó, que aqui você vai encontrar Gideão destruindo o altar de Baal que estava dentro da casa do seu pai. Era o ídolo. No capítulo 10 de Juízes, no versículo 6, ele diz assim, ó, então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Eterno e serviram aos Baalins, aí a Astarte, aos deuses da Síria, aos de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e dos Filisteus, porque deixaram o Eterno e serviram esses deuses. Então, uma das razões, porque Israel perdeu em campanhas militares, nós podemos conferir em 1 Samuel 7, vamos lá para você ver. Uma campanha militar aqui que Israel perde a guerra profundamente por causa dessas questões. 1 Samuel, capítulo 7. Aqui, Samuel está convocando Israel ao arrependimento. É isso que o Eterno está nos convocando, ao arrependimento. Por causa da deusa mãe e por causa do proprietário da terra, que é Baal. Desses ídolos, desse casal de ídolos. Assim vieram os homens de Kiriat Jearim,
capítulo 7 de 1 Samuel. E tomaram a arca do Eterno. Israel perde, a arca foi, a glória se foi, cabode. A glória se foi. Né? Levaram-na à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Eterno. Já tinha sido devolvida. A arca ficou em Kiriat Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava pelo Eterno. E disse Samuel a toda a casa de Israel: se todo o vosso coração vos retornardes ao Eterno, tirai dentre vós os deuses estranhos. Astarte, preparai o vosso coração ao Eterno, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de si os Baalins e Astarte, e serviram só ao Eterno. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Eterno. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Eterno, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Eterno. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa, por causa desse casal. Os textos acadianos mencionam várias stars, provavelmente vários cultos em diferentes lugares a essa deusa. Trata-se de uma deusa da fertilidade humana, animal e da colheita. Seus cultos se destacavam por causa da questão da fertilidade. Aquilo que é fértil é aquilo que se destaca no meio comum, não é assim? Aquilo que é fértil. Então, produz muito. A figura também é riqueza de imaginação. Aquilo que é muito fértil. Na figura humana, nós temos uma riqueza de imaginação. É a faculdade de imaginarmos, de representarmos objetos. Pelo pensamento. É a faculdade que temos de inventar, de criar, de conceber. O falso como verdadeiro. Nós concebemos o falso como verdadeiro. O que o Léo falou de manhã? Não foi que você disse de manhã? Nós estamos trocando as coisas. As questões estão invertidas. Nós temos como falso aquilo que é verdade, e aquilo que é verdade como falso. Então, a minha imaginação fértil é isso aí. Eu vou conceber e inventar coisas que não estão na Torá, que não estão na palavra, que não concordam com os profetas, que não concordam com a Torá, que não concordam com Yeshua Mashiach. Aí nós ficamos imaginando, são coisas imaginárias. É isso aí, concebemos essas coisas. Então, e aquilo que é inventado é uma coisa absurda, é pura imaginação humana, não é? É isso que é uma mente fértil. Então, o culto a Astarte era marcado pelo seu aspecto obsceno, que é de imoralidade, de devassidão, aquilo que é desonesto, aquilo que é libertino, o culto a essa deusa mãe. Portanto, se concebe uma ideia, imagina como verdade aquilo que é falso. Quem assim faz, adora Astarte e a Baal. Adora a Baal e adora Astarte. É o casal de ídolo que levou Israel à destruição e que nós estamos lidando com ele aqui no livro de Deuteronômio. E que toda a reforma de Josias foi quando foi encontrado o livro de Deuteronômio. Meu filho, essa semana eu fui num lugar, que coisa ridícula. Sábado passado, com Daniel e Rafael e Dani. Eu fui num local onde tem lá uma apóstola. Apóstola. O marido dela é apóstolo, ela também se tornou apóstola. Nós caímos no ridículo, irmãos, quanto ao respeito a Elohim e a sua palavra. A forma plural do nome de Astarote também se refere a vários lugares. Vamos lá para você ver. Deuteronômio no capítulo 1, no livro de Devarim. Capítulo 1. Dentro da nossa... Por isso que a nossa paraxá de hoje, e a Haftará também, ela vai nos acusar ali em Isaías, no capítulo 1. Depois nós temos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a questão ali de Estevão, né? Então, olha aqui para você ver em Deuteronômio, capítulo 1. No versículo 4, olha aí para você ver. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrei. Astarote era o nome dado para
para homenagear Astarte. É a cidade de Og. Que aqui no capítulo 3, ó, o Eterno ordena, ó, a conquista do... Olha o capítulo 3 de Devarim, de Deuteronômio. A conquista do reino de Og. Olha o que o Eterno diz para Israel, no versículo 2. Então o Eterno me disse, não temas, pois a ele, a todo o seu povo e a sua terra, dei nas tuas mãos. Far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Também o Eterno nosso Elohim nos deu nas nossas mãos a Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que não restou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, e não houve um só lugar que não caísse em nossas mãos. 700 cidades, toda da região de Argob e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas outras cidades sem muros. Destruímos-las completamente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer a todos os homens, mulheres e crianças. Está vendo? Então ele vem falando da destruição desse reino, porque era um adorador de Astarte. Era o problema, essa idolatria. Por isso que quando Davi ele se torna infiel, e Urias dá aquela lição a Davi, mais tarde você lê no Salmo 132, um outro Davi. Completamente curado, liberto nas mãos do Eterno. Aí ele vai fazer aquilo que Urias disse. Como eu posso ir para a minha casa e descansar, enquanto a obra do Eterno está destruída? Como eu posso? Ele está fazendo um apelo grande ao nosso coração. Porque nós não podemos sair daqui e ir imediatamente para o lugar onde ele tem nos mandado. Mas o apelo é ao nosso coração até que os construtores levantem ali como precisa levantar para abrigar vocês. Mas nisso o seu coração tem que ferver. Porque nós não estamos fazendo algo para nós. Não, nós não estamos fazendo algo para nós, né? Então, o Deuteronômio é todo... O livro todo, esse apelo a essa fidelidade. O que é essa fidelidade? É a exatidão em cumprir as obrigações que devemos ao Eterno. É por direito o Eterno cobrar isso. É por direito dele executar as promessas de Adonai. Esse é o direito divino. Mas o movimento de reconhecimento humano, você e eu temos obrigações. Com quem? Com o Eterno. Obrigações é com o Eterno. Eu vou te mostrar a Deus a Mãe, aqui agora. Em que sentido que o Eterno está? O que é um movimento de reconhecimento? Eu vou te mostrar. O movimento de reconhecimento, você e eu temos obrigação de servir aos pais, o resto da vida. Eu estou dando um exemplo dos pais. Olha, um movimento de reconhecimento. Você tem obrigação, você põe na cabeça, você inventa, que a Torá não diz isso. Vou te mostrar o que diz a Torá. Que você tem obrigações de servir aos seus pais pelo resto da sua vida, porque eles te deram abrigo, escola, tal, tudo isso que você sabe. Muitos filhos e filhas estão presos em obrigações com seus pais, e os pais, eles são humanos como os filhos. Você deve uma fidelidade e uma obrigação a Elohim, porque nele não há infidelidade. Mesmo que eu e você sejamos infiéis, ele permanece fiel, diz a palavra. O meu pai e a minha mãe, não é assim. Os pais são humanos, eles podem errar. Pois quase sempre, na obrigação, há algum tipo de ganho, quando se trata de humano. De Elohim, não. Se eu tenho uma relação de obrigação, sempre há um ganho, sempre há uma utilidade naquilo que o outro exige, sempre há um lucro e um benefício para o outro. Com Elohim não é assim. No direito, a obrigação é um vínculo jurídico pelo qual uma pessoa é obrigada a fazer ou não alguma coisa em proveito do outro. No candomblé, a obrigação é uma grande festa anual. Em prol do seu guia ou da sua entidade. É a obrigação.
Porque você tem que discernir o que é obrigação e o que é honra aos pais, porque senão você se submete. O homem cresce, casa-se, não deixa a casa dos pais, fica numa obrigação aos pais para o resto da vida. Você deve aos pais honra, diz a Torá. É completamente diferente de obrigação. A honra, meu filho, que a Torá fala no Decálogo, em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, é o único mandamento com promessa, é honrar pai e mãe. Honra significa um sentimento de dignidade moral que você tem para os seus pais, de estima, de distinção, de consideração, de cortesia, de respeito para com seus pais. Agora, se seus pais vão ao candomblé, eles têm a obrigação do candomblé e te mantêm preso em obrigação, você vai obedecer nisso aí os pais ou a Elohim? Você deve aos seus pais honrar e não obrigação. Porque senão você fica adorando a Deus, a mãe. Aí você se torna um incircunciso de coração. Essa é a divisão que Yeshua fala. Honrar é um sentimento completamente diferente que a Torá nos ensina. É uma estima, é uma distinção, é a consideração. Então, quando nós invertemos obrigação com honra, ao invés de honrar, eu faço uma obrigação, eu faço tudo aquilo que eu recebo de influência ali, eu estou em idolatria. Eu estou em idolatria. E Isaías, no capítulo 52, diz que nunca mais entrará incircunciso em ti. Porque é bem-aventurado os pés daqueles os quais anunciam boas novas. Porque um homem, ele tem que deixar, a Torá diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e constituirá a sua família. Para ter a liberdade de ensinar os seus filhos a Torá. É a tarefa dele. Não exerce. E nós ficamos, e as mulheres nisso aí, a mulher é altamente sensível. Mas você viu ali a profetisa Hulda, em 2 Reis, no capítulo 22. O rei manda consultar a profetisa, de tão respeitada era a mulher para o rei Josias. Ele manda consultá-la e ela fala para ele a resposta. Existem mulheres que conhecem a Torá e que andam em linha com a Torá e que fazem o bem para as pessoas. Mas a maioria é deusa mãe. É deusa mãe. Porque de alguma forma ela tira proveito daquele sentimento de obrigação, Roberto. Ela tira proveito, um lucro, um benefício. Às vezes é uma alma não tratada. Não é assim, Sandro? Às vezes é uma alma não tratada. Exatamente. Ezequiel, no capítulo 13, fala isso com clareza. Que prendem as almas que não deviam prender. Vamos lá para você ver em Ezequiel, no capítulo 13. Olha o que o Francisco está falando. Olha como Ana foi tratada. Ela não teve proveito próprio nenhum, meu filho. Ela amava Elohim, Ana. Que ela vai entregar o seu filho ali. Totalmente entregue. Ela não foi lá exigir de Eli, olha, você cuida dele assim, você faça assim. Ela não, pelo contrário. Ela deve ter deixado Samuel ali confiado. Exatamente. Olha aqui o que fala das mulheres. As mulheres têm que tomar cuidado com esse negócio. Olha aqui no capítulo 13, que está falando da parede que foi rebocada com argamassa fraca. Né? Aqui no versículo 14. Aí, agora o 17. Tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas. Manda o profeta. Ezequiel 13, versículo 17. E diz, versículo 18, assim diz o eterno Elohim, ai das que cosem pulseiras mágicas, coisa mística, pondo pulseirinha no braço. Para ver se assim o eterno vem abençoar. O eterno não se ilude com misticismo. O eterno é perfeito, ele é a rocha, cuja obra é perfeita. E não há nele injustiça, irmãos. Ele não te deixa levar por essas bobagens. Para todos os braços que fazem véus de diferentes comprimentos para suas cabeças, a fim de caçarem as almas. Caçareis as almas do meu povo, mas preservareis as vossas próprias. Vós me profanastes entre o meu povo por punhado de cevada, por pedaço de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer. Isso é a deusa mãe.
Isso aqui é Astarte, a deusa mãe. E para guardares vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Eterno Elohim, aí eu contra as vossas pulseiras mágicas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei dos vossos braços, soltarei as almas que vós caçais como aves, rasgarei os vossos véus, livrarei o meu povo das vossas mãos, nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. Então sabereis que eu sou o Eterno. Visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido. Fortalecesse a mão do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não tereis visões falsas, nem mais fareis adivinhações. Eu livrarei o meu povo das vossas mãos. Então sabereis que eu sou o Eterno. Olha o que fala Isaías no capítulo 32. Vai lá para você ver. A convocação para os nossos dias, para as mulheres se levantarem. Olha aqui, para não se tornarem, exigirem dos filhos essas obrigações, que na realidade sempre tem algum tipo de ganho, ou lucro, ou utilidade, ou benefício qualquer. Olha no capítulo 32. Olha a partir do versículo 9. O reino de justiça ele vem falando, mas olha, levantai-vos, mulheres que estáis em repouso e ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis tão seguras, a casa pode cair. Inclinai os ouvidos às minhas palavras. Dentro de 1 ano e alguns dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis tão seguras. A vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivo-vos e ponde-vos nuas, e cingi com pano de saco os vossos lombos. Batei nos peitos pelos campos aprazíveis, pela vinha frutífera, e pela terra do meu povo, uma terra coberta de espinheiros e sarças. Sim, chorai por todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. O palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja tido como bosque. A justiça habitará no deserto, e a retidão morará no campo fértil. O fruto da retidão será paz. E o efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em calmos lugares de descanso. Ainda que a saraiva nivele o bosque e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventurados sois vós, os que semeais sobre todas as águas, que deixais livres os pés do boi e do jumento. Olha o que ele nos deu, Isaías 52. Olha só. Olha como é o Espírito Santo. Olha só. Nós estávamos segunda-feira fazendo uma visita, e na visita o Espírito de Deus fala essa palavra: conformosos são sobre os pés dos montes aqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz assim: o teu Elohim reina. Por quê? Porque o acontecimento que viria era um misticismo puro, era pura feitiçaria, e Elohim não se comove com esse negócio. Ele diz assim, olha aqui, olha no versículo 1 de Isaías 52. Desperta, desperta, reveste fortaleza, ó Sião. Veste dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém. Solta as ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Cativa por quê? Por causa dos ídolos. Pois assim diz o Eterno: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Pois assim diz o Eterno Elohim: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para lá habitar. A Síria sem razão oprimiu. Agora o que eu acho eu aqui, diz o Eterno: pois o meu povo foi levado por nada, e os que dominam sobre ele dão uivos. Lembra que Josias tirou Astarte e Baal de dentro do templo. De dentro do templo em Jerusalém. A adoração estava dentro de casa, ao ídolo. Está vendo? Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse. Sim, eu mesmo.
Conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Elohim reina. Ouvi os teus atalaias, levantam a voz, juntamente exulta. Com seus próprios olhos o verão quando o Eterno voltar a Sião. Rompei em cânticos de júbilo juntamente, ó ruínas de Jerusalém. Pois o Eterno consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. O Eterno desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Elohim. Todos. Retirai-vos, sai de lá. Não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos os que levais os utensílios do Eterno. Mas não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Eterno irá diante de vós, o Elohim de Israel será a vossa retaguarda. Pai, em nome de Yeshua, faz de cada um de nós, ó Deus, capazes, nesse final de Shabat, quando nós já vamos iniciar uma nova semana, capazes, ó Eterno, de não usurparmos prerrogativas divinas. O direito de obrigação nossa é contigo, Pai. De cumprirmos os teus mandamentos e obedecê-los e te servirmos de todo o nosso coração. As pessoas, ó Pai, aos nossos pais, nós temos que honrar. Nós não podemos nos dobrar diante de Deus algum, porque o Eterno não ouvirá a nossa oração. Tu és o único Elohim Errá de Israel. E nós te adoramos nesta tarde e te pedimos, cuida de nós. Faz a nossa mente saudável e curada. As mulheres desta casa, que seus corações sejam cheios, ó Pai, da tua paz, para que elas possam abrir a boca e orar e clamar, para ajudar e ajudar e ajudar. Com oração e submissão aos seus maridos, a ti, ó Elohim, à tua casa, ao teu povo, e possamos prosseguir em paz. Dá-nos a tua bênção e nos livre dos ídolos. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.